um tratamento diferente aos parlamentares, o que teríamos partidos de primeira categoria e de segunda categoria, parlamentares de primeira categoria e de segunda categoria. Mas todo esse processo nos leva a concluir que nós precisamos efetivamente modificar radicalmente as regras eleitorais no nosso país. Eu quero dizer que, embora seja extremamente cético que isso possa acontecer brevemente, mas esse debate tem que ser aprofundado e ele tem que ser realizado no início do próximo período legislativo, quando as condições ainda novas de um novo período, com a renovação do Poder Legislativo, com um novo presidente da República, tenhamos condições efetivamente de fazer uma reforma política. E penso que algumas questões são importantes nesse debate. A primeira delas é o fim das coligações. Nós precisamos, entendo que as coligações hoje acabam com as coligações para as eleições proporcionais, acabam contribuindo para esse processo de pressão tremenda, por coligações em função da questão do tempo de televisão. E estou chocado, eu estou absolutamente chocado com a força do poder econômico, com o uso da máquina governamental aqui no Distrito Federal. Senador Paulo Paim, é uma coisa vergonhosa. O que nós assistimos nas últimas semanas no Distrito Federal é uma coisa vergonhosa. Eu fico preocupado de relatar com detalhes para não expor as pessoas, mas nós tivemos casos, senador Cristóvão, de uma senhora que se filiou ao PSB numa determinada região administrativa e veio e que é uma liderança na área de comércio da sua cidade e que depois voltou ao nosso gabinete 15 dias depois de fazer uma solenidade de filiação, desesperada, porque recebeu do governo a informação de que, se não se desfiliasse, todos os lotes do PRODF daquela cidade seriam relicitados. E ela, de forma desesperada, pediu a sua desfiliação. Recebi empresários no gabinete que têm faturas a receber do governo do Distrito Federal, ainda do governo anterior, e que tiveram a informação clara de que só receberiam essas faturas se filiassem a um determinado partido político. Pré-candidatos que tinham emendas para suas atividades, destinadas às suas atividades, e que também na Secretaria de Cultura tiveram a informação que só liberaria emenda se filiasse a determinado partido político. É assim. É dessa forma que na capital da República, em pleno século XXI, está acontecendo a política. A força do poder econômico, a oferta de dinheiro para pré-candidatos não se filiarem a determinados partidos. Os nossos militantes, e eu quero aqui saudar os militantes, valorosos militantes do PSB, pré-candidatos do PSB, que estão construindo uma trajetória com trabalho comunitário nas suas bases e que resistiram a toda oferta de poder econômico, de abuso de poder econômico nessa cidade. Eu queria que essas pessoas tivessem gravado essas conversas e entregassem ao Ministério Público para mostrar a forma como na capital da República está se dando. Portanto, eu entendo que nós precisamos fazer um debate profundo de como rever as práticas políticas nesse país. Nesse sentido, eu lamento que uma candidatura, um partido que está sendo construído de forma correta, que tem inserção na sociedade, com pessoas sérias, não tenha conseguido, por não cumprir todos os requisitos formais, a possibilidade de participar do processo eleitoral. E entendo, senador Paulo Paim, que a sua proposta de voto aberto, ela tem a ver com tudo isso. Ela tem a ver com tudo isso. Eu não tenho dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida, senador Paulo Paim, já refleti sobre isso, já ouvi os argumentos, que são argumentos legítimos daqueles que acham que o voto secreto
permite, protege o parlamentar da pressão do Poder Executivo, mas eu quero registrar que eu estou absolutamente convencido, senador Paulo Paim, que hoje a grande pressão, a pressão legítima, é a pressão da transparência total, é a pressão da opinião pública. A opinião pública tem o direito de saber como vota os seus representantes no Congresso Nacional. Senador Rodrigo Hollenberg, me permite uma parte... Ouço Vossa Excelência com muito prazer. Minuto, só para dar um testemunho de que Vossa Excelência, desde o início desse debate, nunca vacilou, nunca teve dúvida. Vossa Excelência me disse, Paim, essa causa é justa e tenho certeza que mais hoje, mais amanhã, nós vamos ganhar essa votação. E a frase que Vossa Excelência me disse lá atrás é a mesma que disse agora da tribuna. Só a transparência absoluta é que vai garantir, de fato, que a pressão popular seja exercida na Câmara e no Senado. A minha parte é mais para cumprimentar Vossa Excelência pela posição muito firme nas causas que Vossa Excelência defende e naturalmente, permita que eu diga que eu caminho ao seu lado em todas elas. Muito obrigado, senador Paulo Paim. Eu quero aqui cumprimentar, registrar a presença de estudantes que nos honram aqui com as suas presenças hoje aqui no Senado Federal, visitando o Senado Federal nessa sessão de sexta-feira, para dizer, senador Paulo Paim, eu tenho por Vossa Excelência uma profunda admiração, Vossa Excelência que é uma referência das causas sociais, e Vossa Excelência usou um argumento, me aparteando num dos meus primeiros discursos sobre o voto aberto, e que Vossa Excelência foi muito claro. Esse argumento, de que é uma proteção da pressão do Poder Executivo, o voto secreto é uma proteção à pressão do Poder Executivo, ele na prática não tem se sustentado. Porque o que a gente percebe é que, historicamente, ao longo dos anos, o Congresso vem mantendo todos os vetos apostos pela Presidente da República. Portanto, esse debate ele tem que ser feito. Eu não tenho dúvida. Nós temos que aprovar o voto aberto em todas as instâncias, será um aprendizado. Isso fará, inclusive, senador Paulo Paim, que os parlamentares tenham mais responsabilidade na hora de dar o seu primeiro voto, na hora de votar o projeto originalmente, porque saberá que, posteriormente, se for vetado, ele terá que se posicionar em relação ao veto de forma aberta, tendo o controle social, o controle da população que quer participar do processo eleitoral, que quer saber como vota o seu representante no Congresso Nacional. Nós avançamos na transparência, nós avançamos. O Brasil aprovou a lei da transparência, de autoria do senador Capiberibe, que obriga o governo federal a colocar os contratos, os convênios, os pagamentos em tempo real na internet para o controle da população. Governo federal, governos estaduais, governos municipais, senador, os três poderes. Senador Hollenberg, podia me permitir, já que Vossa Excelência já os cumprimentou, registrar aqui a presença dos estudantes da Escola Senador Hermenegildo de Moraes, do Ensino Fundamental de Morrinhos, Goiás. Sejam muito bem-vindos. Portanto, essa é uma questão, senador Paulo Paim, e é claro que haverá uma pressão na hora de votar a autoridade, mas as pessoas têm que estar expostas efetivamente, como disse, o país avançou na questão da transparência e temos que avançar agora na transparência também do Congresso Nacional, do voto, até para que ele seja exercido com mais responsabilidade por todos, que a gente sabe. Nós tivemos aqui procuradores recentemente que foram aprovados por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, que receberam os maiores elogios pelo seu currículo, pela sua preparação, pelo seu desempenho na sabatina, mas em função de uma retaliação ao Procurador-Geral da República, negaram a sua indicação para o Conselho Nacional de Justiça e para o Conselho Nacional do Ministério Público, em 2 casos diferentes. E eu pergunto, e se fosse o voto aberto, em que a pessoa teria que justificar por que está votando contra, aquela pessoa não teria votado. Portanto, eu tenho convicção que nós temos que implementar
o voto aberto. E tenho convicção, senador Cristóvão, nós precisamos, com muita tranquilidade, fazer uma grande reflexão sobre a reforma política. E se for o caso, talvez seja, sim, o caso de fazer uma constituinte exclusiva para uma reforma política, ou que façamos uma reforma política que vá valer para daqui a 2 eleições, porque sou cético em relação ao Congresso Nacional, que foi eleito por esse sistema político, faça efetivamente uma reforma política que modifique esse sistema político, e ouço com muita alegria o senador Cristóvão. Senador Rodrigues, eu também não tenho a menor dúvida de que o projeto do senador Paim de abertura total do voto é uma obrigação da gente aprovar. Eu me sinto constrangido, envergonhado quando eu voto aqui secretamente, porque o meu eleitor não sabe como eu votei. Como é que ele vai poder me escolher ou não daqui a 4 anos? Tem que ser aberto. Uma palavra que o senhor usou aí, um verbo, justifica isso, que alguns usam para ser contra, eu uso para ser a favor. A exposição. Mas é porque expõe que é bom que seja aberto. Aí não pode ter voto que não seja exposto. Não temos esse direito. Por isso eu sou totalmente favorável e apoio esse projeto. Agora, sobre a primeira parte da sua fala, eu estava aqui lembrando que nós dois senadores daqui do Distrito Federal, somos os 2 senadores que fizemos campanha para o governador. Somos os 2 senadores que lutamos por um novo caminho. E o que a gente vê é uma prática política que usa sistemas como esse que o senhor denunciou aqui, de pressões. E o que está por trás é o uso dos recursos públicos, não vou dizer nem dinheiro, da força do governo por um partido, para um candidato. Eu me solidarizo com as pressões que o senhor tem recebido, com o seu partido, e digo que não é só esse, não. No meu partido, o governador Agnello tem feito a tarefa de esvaziá-lo com cargos, como se os cargos fossem na casa dele, como se fosse ele escolhendo os funcionários dele, de uma empresa dele, da casa dele, e não do governo. Nenhum critério, a não ser ferir o partido que não o apoia. É lamentável que tenha acontecido isso. Eu espero que agora, em 2014, a gente tente corrigir o erro que cometemos. É isso, senador Cristóvão. Eu quero registrar que a minha profunda decepção, e mais do que decepção, indignação com esse processo. São vários presidentes de instituições que foram até aqui absolutamente esquecidas pelo governo do Distrito Federal, que agora, às vésperas de fim do prazo, são chamadas com promessas de que terão apoio, tal, em troca de filiação partidária. Instituições que deveriam já estar tendo, por obrigação do governo do Distrito Federal, o apoio do governo do Distrito Federal em função das causas que defendem. É isso. Agora, quero registrar que isso, ao invés de desanimar, eu quero dizer que essa indignação, ela nos anima, ela nos enche de força, de ânimo, de entusiasmo para efetivamente enfrentar esse processo político, construir uma alternativa política diferente para o Distrito Federal, porque tem que ser diferente. Eu acredito que possa ser diferente, tem que ser diferente. Nós não podemos admitir que o governo do Distrito Federal seja utilizado para chantagear as pessoas, para pressionar as pessoas. Isso é uma coisa inadmissível em qualquer lugar do Brasil, em qualquer tempo. Mas isso está acontecendo, senador Mozarildo, aqui no Distrito Federal, na capital da República, em pleno século XXI. Isso é um absurdo. Mas eu acredito, eu tenho convicção que a população brasileira que foi às ruas no mês de junho, que protestou, que demonstrou indignação com essa política, com a maioria dos políticos e dos partidos políticos como estão atuando, essa população saberá dar resposta nas urnas e saberá contribuir para uma melhoria efetiva da representação política no Brasil. Eu quero aqui me congratular, saudar
a todas as companheiras e todos os companheiros do PSB, do PDT, e dos diversos partidos do Distrito Federal, sejam eles quais forem, que resistiram à pressão da máquina pública, que resistiram às pressões do poder econômico, às promessas do poder econômico e se mantiveram nos seus partidos, sejam eles quais forem, mas que se mantiveram ali altivos. E eu tenho certeza que essas pessoas, elas poderão ir para as ruas com dignidade, procurando o eleitor, pedindo voto, e a população saberá reconhecer a coerência desses candidatos. Muito obrigado, senhor presidente. Ao cumprimentar Vossa Excelência pelo seu pronunciamento, eu quero registrar que estão aqui nas nossas galerias os alunos e alunas do Colégio Fundamental, do curso fundamental do Colégio Marista de Goiânia, estado de Goiás. Sejam bem-vindos. Vai falar? Concedo a palavra nesse momento ao senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal. Senhor presidente, senador Mozarildo, senhores senadores, senhoras senadoras, esses dias não pode ter outro tema. Por mais que eu fale sempre aqui quase de educação, hoje não há como fugir. O tema é o caos político que o Brasil vive. Caos político que já levou o povo à rua para dizer que não está satisfeito com privilégios que eles acham que nós temos, a incapacidade de fazer as coisas funcionarem na velocidade, a ausência nossa dos grandes problemas nacionais. O povo foi à rua manifestar-se contra isso, mas parece que nós apenas vimos o povo na rua, não ouvimos o que o povo da rua. Nós vimos o povo na rua, mas não ouvimos o povo na rua. É como se alguém ouvisse um grito fotografado. Um grito fotografado, ele é visto, ele choca, mas ele não é escutado. É um grito da fotografia em outra dimensão, não está dentro da realidade. É assim que eu acho que nós, os políticos do Brasil, nós estamos vendo as manifestações, não estamos ouvindo. O que é que a gente vê nesses últimos dias? Migração de um partido a outro em busca de mais facilidades eleitorais e oferecendo dinheiro público do fundo público de campanha, do fundo partidário. Oferecendo tempo de televisão, que é uma concessão do processo, não é dono cada um de nós. Essa migração que nos envergonha, desmoraliza completamente o quadro partidário. E aí desmoraliza nós que fazemos esse quadro partidário, ou porque não mudamos a lei, ou porque nos utilizamos dos métodos. Esses falam em 100 parlamentares que mudaram de partido, eles têm que assumir a responsabilidade deles de fazerem isso. Nós temos que assumir a nossa de não termos criado mecanismos diferentes. Não temos criado um mecanismo que fizesse a política funcionar sem esse tipo de coisa. Ontem, a gente vê a candidata com 20 milhões de votos impedida de disputar a eleição. E não dá para dizer que os juízes erraram. Não dá. Primeiro, porque eu nunca digo que o juiz errou, porque aí eu estaria julgando o juiz, e quem julga é ele. Segundo, porque, aparentemente, ela não cumpriu as condições. Não cumpriu por razões que a gente sabe de perseguição, por razões de inoperância dos cartórios, mas no fim o juiz chega ali e diz, como é que eu vou aprovar? Não consegue. Como é que a gente caça uma candidata com 20 milhões de votos? Porque o sistema está tutelado. Nós vivemos num processo em que nós, políticos, e nós, eleitores, estamos tutelados. Estamos tutelados, por exemplo, pelos partidos, porque só se pode ser candidato sendo
filiado a um partido e o partido querendo. Porque as pessoas esquecem, Mozarildo, mas para ser candidato não basta ser filiado. É preciso que o partido ponha seu nome na nominata. E a gente sabe que um partido que tem dono, o dono põe você ou tira você da nominata se quiser. Então, estamos tutelados pelos partidos, mas mais que isso, pelos dirigentes dos partidos, que nem sempre representam um processo de eleição democrático e nem para a democracia. Nós estamos tutelados pela justiça. Tudo é feito conforme os juízes, como ontem a gente viu. Por que não deixa que seja candidato livremente quem quiser, desde que tenha uma base de apoio? Aí você faz a tutela pelo eleitor. Se você disser quem quiser ser candidato a presidente, pode ser, não precisa de partido. Agora tem que ter 1 milhão de assinaturas, ou 2 milhões de assinaturas lhe indicando. Pronto, aí a tutela é por 1 milhão. A tutela é por quem é que é capaz, é para quem é que é capaz de conquistar o apoio de algumas centenas de milhares de pessoas. E que se apresente. Dificilmente ganha uma eleição um candidato sem partido. Aliás, dificilmente consegue-se 1 milhão de assinaturas de apoio a um candidato se não houver um partido por trás. Mas se alguém conseguir isso, porque os partidos não querem aquele tipo de candidato, tem que deixar. Estamos tutelados. E para isso precisamos de uma reforma política. E essa reforma não pode ser pequena. E ela não será feita grande por nós. Tem que ser, sim, um grupo de pessoas com a única tarefa de elaborar essa reforma. O que a gente chama por aí de uma constituinte exclusiva, que não vai mexer no corpo da Constituição inteiro, vai mexer naquilo que se refere a essa maneira errada de se fazer política que o Brasil vem seguindo. Uma constituinte exclusiva, onde todos os que fizerem parte dela ficarão impedidos de serem candidatos por 20, 30 anos daí para frente, ou até por toda a vida. Que cada um que quiser ser constituinte queira ser pai da pátria e não candidato na política. Eu acho que isso daí poderia trazer algumas mudanças. Como, por exemplo, senador, algumas coisas que eu acho que a gente não vai conseguir fazer. Por exemplo, acabar com as coligações no primeiro turno. É uma vergonha isso. Isso é usado para trocas de favores. É partido, então tem que lançar candidato a presidente, a governador, a prefeito. Eliminar os fundos partidários com recursos públicos. O partido é uma entidade que não é do Estado, é uma entidade da sociedade. A sociedade paga. Os filiados paguem. Os filiados contribuam, como contribui com as igrejas, como contribui com os clubes, como contribui com as ONGs. Por que que o governo, você, paga por um partido que você não gosta? Mas as pessoas não sabem, senador Mozarildo, mas as pessoas estão pagando com o dinheiro deles, dos impostos que eles pagaram, para financiar partidos que eles não escolheram, porque o fundo é rateado com base no número de deputados, o que cria outra distorção. Por que a gente não diz partido é financiado pelos seus associados, pelos seus simpatizantes? Proibir financiamento de campanha por pessoas jurídicas, um projeto do senador Jorge Viana, e limitar o valor das doações particulares. Permitir apenas uma reeleição para os cargos, redefinir a forma de escolha dos ministros do Supremo e do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, eu acho, devia ser concurso público. O Supremo devia ser um processo em que se envolvesse ao mesmo tempo o Executivo, o Legislativo e o próprio Judiciário. Hoje não, hoje o Executivo escolhe, manda para a gente faz uma sabatina de fachada e nomeia. Essa semana, um senhor indicado pela presidenta Dilma, que passou numa sabatina no Congresso, foi nomeado presidente, eu acho, da Anvisa, teve de renunciar por suspeitas. Como é que a gente fica? Eu não vi nenhum senador que é da comissão que sabatinou pedindo desculpas, porque não analisou bem o currículo do cara, ou até melhor, a ficha corrida dele. Criação de mecanismo para cassação de mandatos pelo eleitor. Muitos países já têm essa experiência. Eleição por voto distrital para vereadores e prefeitos. Eu acho que seria uma coisa interessante.
limitar o horário eleitoral apenas às falas dos candidatos, sem marketing, para baixar o custo, para poder não precisar ficar pedindo dinheiro para financiar a campanha. O fim do voto secreto, como defende o senador Paim, e eu defendo mais, e fim do voto por liderança, porque eu fico envergonhado quando vejo o presidente dizer que quem estiver de acordo fique como está. A gente nem sabe o que é que está sendo votado. Se o voto fosse nominal, a gente não votaria sem saber o que era. Mas hoje, fique como está quem está a favor. No outro dia, você lê no jornal que você aprovou coisas que você discorda. Porque, por uma questão de desatenção qualquer, não levantou o seu braço para dizer que era contra, ou espirrou, ou fez um movimento. Você estava parado, ficou parado. Tem que acabar com o voto de liderança, tanto quanto o voto secreto. A adoção de consultas populares por meio das modernas tecnologias de comunicação. Isso é possível, gente. Perda de mandato do parlamentar nomeado para cargo de ministro ou secretário. Porque uma maneira que hoje o Poder Executivo tem de dominar o parlamento, tira um vereador e põe de secretário da prefeitura. Se o suplente começar a não votar como o prefeito quer, ele manda o secretário dele. É assim em muitos lugares. Você quer ser ministro? Vai ser ministro, mas abra mão do seu cargo. Como, aliás, no Brasil, o caso do Banco Central. O Henrique Meirelles foi eleito deputado. Quando foi convidado pelo presidente Lula para ser presidente do Banco Central, ele renunciou ao Banco Central. Isso devia valer para todos os ministérios, todas as secretarias. Eu creio que a gente deveria acabar com o nosso recesso parlamentar e fazer como todo trabalhador, ter uma licença, ter férias de 30 dias. O registro dos compromissos de campanha devia ser feito para que o eleitor saiba se o candidato dele cumpriu ou não. Não vai ficar só na conversa, na promessa, no santinho. Ele tem que registrar num cartório os seus compromissos de campanha. A limitação de benefícios específicos da classe política. A gente tem que começar a ter benefícios dentro dos limites do aceitável pelo povo. Começar a usar os serviços públicos. O povo quer que nós usemos os serviços públicos pelos quais nós somos responsáveis. O povo quer que a gente use saúde pública, que a gente use a educação pública. Criar o que foi recusado recentemente, um projeto meu, uma coisa que seria até positiva para nós. Nossa declaração de imposto de renda passar por uma malha fina da Receita, para alertar dos erros que a gente comete. E a gente comete, se tivesse esse princípio de toda a declaração de imposto de renda de parlamentar passasse por uma malha fina, nós não teríamos passado o constrangimento de que durante anos e anos o Senado não descontava parte do imposto de renda que nós ficamos devendo. Nos criou essa vergonha e um problema financeiro para pagar. Eu gostaria demais de ter uma assessoria melhor do que o contador que eu já consulto para saber se a minha declaração está bem ou não. E para não continuar falando, a eliminação do foro especial. Essas são coisas que o povo está querendo e que, a meu ver, a gente não vai conseguir aprovar nas velocidades necessárias para entrar nas eleições. Por exemplo, já não aprovamos para essa eleição. Aprovaremos para 2018? Talvez não. A saída é um grupo de pessoas que se dedique a isso. Fazer uma reforma naqueles aspectos da Constituição que dizem respeito à política, ao funcionamento da política, à relação do eleitor com o candidato e do eleito com o povo. É o eleitor com o candidato e o eleito com o povo. A gente tem que criar isso. O povo foi para a rua pedir. É preciso que, além de ver o povo na rua, nós comecemos a ouvir o povo na rua também. É isso, senhor presidente, mas o senador Paim pediu a palavra e eu passo para ele para uma parte. É muito rápido, senador Cristóvão. Primeiro, cumprimentá-lo. Eu nunca tive dúvida quanto à sua posição em relação ao voto secreto. Vossa Excelência usou um termo que eu até já reproduzi em palestras que fiz sobre o tema. Eu digo que Vossa Excelência disse na tribuna
que se sente envergonhado na hora de votar. E eu cito, inclusive, a origem dessa argumentação, da vergonha de votar secretamente, para a população nunca poder ficar sabendo como é que o senhor votou na verdade. Embora o senhor diga, ela sempre tem o direito de ficar na dúvida. Por isso, meus cumprimentos a essa posição em relação ao voto secreto. E, no fim, dizer que eu concordo com tudo que o senhor elencou aí, porque penso assim mesmo, inclusive candidatura avulsa, que casualmente temos candidatos e temos projetos idênticos, né? E o que Vossa Excelência levanta agora é de quem deve fazer a reforma política. Não adianta, quem está aqui dentro, na sua ampla maioria, os partidos farão a reforma política olhando, desculpa a expressão, para o seu umbigo, para o seu mundo, para a sua realidade partidária. E por isso Vossa Excelência tem levantado há muito tempo, e eu endosso que haja um grupo específico, não sei nem se o nome seria a Assembleia Nacional Constituinte, exclusiva para a reforma política, mas, enfim, um grupo de pessoas que elaborasse o projeto da reforma política, e a proposta é sua, e que não poderia ser candidato, inclusive na sequência imediata, pelo menos na sequência imediata. E eu vejo com muita simpatia, eu que estou há muito tempo na política, essa sua proposta de não permitir mais que uma reeleição no mesmo cargo. Pode disputar outros cargos, mas pelo menos no mesmo cargo. Enfim, meus cumprimentos a Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe que eu sou um admirador do seu mandato e pela sua história de vida, que é um exemplo para todos nós. Parabéns. Obrigado, senador Paim. Eu encerro, portanto, senador Mozarildo, dizendo: é preciso que, além de ver o povo na rua pela televisão, nós comecemos a ouvir o grito do povo que vem da rua. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.